ele vai nos dizer algo muito interessante, que nós temos um tesouro em vasos de barro, ou seja, nós somos vasos de barro, sem valor, frágil, mas interessante que carregamos dentro de nós algo de alto valor, que é a presença do Espírito Santo na nossa vida. E é tão interessante que naquela época, Paulo vai usar esse exemplo aqui, porque naquela época você tinha vários tipos de vaso, de cerâmica, você tinha vaso de alabastro, você tinha vários tipos de vasos. Tinha os vasos que eram valiosos, mas também tinha os vasos que não eram valiosos, vasos de barro, que na verdade a aparência dele, ele não recebia nenhum tipo de acabamento. Era um vaso para ser usado no dia a dia, nas tarefas diárias, e não se dava muito valor àqueles vasos, porque aqueles vasos, na sua fabricação, ficou uma imperfeição. Os vasos que não tinham imperfeições, que tinham um bom acabamento, eles eram levados para um acabamento, era banhado a ouro, ou recebia algo que deixasse esse vaso com um aspecto mais valioso. Mas os vasos que apresentavam trincas, imperfeições, que não tinham um bom acabamento, eles eram destinados às tarefas do dia a dia. Então ninguém dava valor a esses vasos, porque eles eram colocados no dia a dia, porque eles poderiam se quebrar. Mas quando eles se quebrassem, eles não teriam valor, não haveria uma grande perda. E assim como esses vasos de barro, assim somos nós. Nós, quando estávamos no mundo, nós não tínhamos valor para o mundo. Então nós éramos usados pelo mundo, nós estávamos lá sendo escravos de Deus deste mundo, e não tinha em nós nenhum valor. Mas é tão interessante que depois, quando Cristo nos salva, nós agora continuamos a ser esses vasos de barro, nada mudou. A diferença é que agora nós escondemos dentro de nós algo de muito valor, que é a presença do Espírito Santo. E é sobre isso que Paulo vai falar aqui nesse capítulo 4. Ele vai começar: Deus em sua misericórdia nos deu essa missão. Ele está falando da missão que Paulo, que Timóteo, que Tito, e todas aquelas pessoas que ensinavam os coríntios a palavra de Deus, que formavam Cristo neles, essa missão, que era uma missão difícil, uma missão árdua, porque fazer a obra de Deus, irmãos, não é fácil. Não é fácil. Se alguém disser que é fácil, tem algo errado. Se algum líder falar assim para você: olha, eu não tenho problema, a minha igreja é perfeita, tem algo de errado. Porque se nós estamos lutando contra este mundo, nós vamos ser atacados. E Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Então essa missão é uma missão que é árdua, é difícil. Você vive muitas afrontas, você às vezes, alguns momentos você é ferido, alguns momentos você, na verdade, sofre decepções. Mas é tão interessante que ele vai dizer que não ficamos desanimados. Ou seja, essa missão, por mais que ela seja árdua, por mais que ela seja difícil, ela vai dar resultado. Nós não vemos
só o que está diante de nós. Nós conseguimos ver que a semente que nós estamos plantando é uma semente que vai frutificar, é uma semente que vai dar frutos. E ele vai dizer: rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. É tão interessante isso que ele vai dizer aqui. O que ele está querendo dizer com isso? Ele, na verdade, está rejeitando um evangelho que você precisa de ocultar coisas. Ele está falando de um falso evangelho, um evangelho que na verdade você vive uma coisa e demonstra outra. Um evangelho onde você precisa manipular as pessoas, um evangelho onde você precisa fazer manobras humanas para que os objetivos sejam alcançados. Então ele vai dizer o seguinte: olha, nós somos sinceros, nós pregamos um evangelho verdadeiro, porque, irmãos, existem por aí falsos mestres, falsos profetas, e esses não estão sozinhos, porque eles não enfrentam a oposição do Deus deste mundo. Então eles conseguem resultados mais fáceis, eles conseguem manipular pessoas, eles conseguem, na verdade, até tirar o recurso das pessoas. Você pode observar que esse falso evangelho, esses falsos profetas, eles conseguem, na verdade, deturpar o evangelho, distorcer o evangelho a seu próprio prazer, para que os seus objetivos pessoais e não do reino sejam alcançados. Aí ele vai dizer: não andamos em astúcia, nem em falsidade da palavra de Deus. O que ele está dizendo aqui? O que nós ensinamos a vocês é algo verdadeiro, é algo genuíno. A verdade, em primeiro momento, ela é difícil de ser ouvida, ela é confrontadora. Por isso que às vezes esses falsos mestres, eles ocultam a verdade do povo. Por quê? Porque o povo às vezes não quer e não está preparado para ouvir verdades. Mas o verdadeiro evangelho ele confronta. O verdadeiro evangelho é aquele que diz que nós merecemos castigo, justiça. Agora, o falso evangelho diz que Deus te deve bênçãos, Deus te deve bênçãos materiais, Deus te deve todas as coisas que você requeira de Deus. Mas esse evangelho não é um evangelho que transforma. O evangelho que anunciamos está escondido para os que estão se perdendo. Irmãos, às vezes a gente pensa assim: olha, eu chamo as pessoas para vir à igreja, eu prego o evangelho para elas, mas as pessoas, elas não dão moral, as pessoas parece que não querem Jesus, não querem viver o evangelho. No primeiro momento a gente pensa assim: não, a gente não vou mais falar com as pessoas, não vou mais chamar essa pessoa para vir à igreja, não vou mais falar de Jesus para essa pessoa. Mas essas pessoas, elas estão com o seu entendimento, elas estão com a sua visão ofuscada. O que a palavra de Deus vai dizer aqui? Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não creem em Jesus, eles não creem no Evangelho por um motivo: eles estão cegos. Sabe aqueles filhotes, sabe os cachorrinhos quando nascem com os olhos fechados? Assim é os incrédulos, eles estão com os olhos fechados. Você mostra a glória de Deus a ele, você mostra o Evangelho e eles não querem ouvir, eles não querem viver o Evangelho, e isso na verdade nos incomoda. Mas nós não devemos desistir, porque aqui tem uma boa notícia para nós: para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho e da glória de Deus. Mas nós sabemos que o Espírito Santo, ele está aí para isso.
convencer, para tirar essa cegueira. E Jesus, que é a luz do mundo, ele resplandece. Mas é tão interessante que uma pessoa cega, ela não consegue ver o brilho do sol, ela não consegue contemplar, né, a luz, ela não consegue, na verdade, enxergar o que está à sua volta. E assim são os incrédulos, eles estão cegos. Não adianta você falar, não adianta você insistir. Por isso que quando nós vamos pregar para alguém, vamos falar de Jesus para alguém, nós precisamos de orar para que Deus venha retirar, o Espírito Santo venha retirar a incredulidade do coração. Porque é só quando a incredulidade, essa cegueira é removida, que a pessoa ela vai ser constrangida pelo Espírito Santo. Ela vai ser convencida e ela vai crer no Evangelho. Cristo é a imagem de Deus. Então é interessante, se nós cremos em Cristo, se nós enxergamos Cristo, nós vemos a Deus. Porque Cristo é a imagem de Deus. Porque não pregamos a vocês a nós mesmos, mas a Jesus. O verdadeiro Evangelho, ele não fala do homem, ele fala de Jesus. A gente tem que tomar cuidado, irmãos, quando a gente, por exemplo, vai ver testemunhos de pessoas que usam Deus para se promover. Ela vai ali, ela conta um testemunho, mas a glória está sendo dela, não está sendo de Deus. É como se Deus batesse continência para essa pessoa e foi lá e resgatou ela porque ela era muito importante. E não é assim. O verdadeiro Evangelho é aquele que prega a Deus, a glória de Deus. Se eu vier aqui começar a testemunhar o que Deus fez na minha vida e falar mais da minha vida do que do Evangelho, do que de Jesus, e não dar glória a Deus, na verdade eu estou ensinando a vocês um Evangelho que não é um Evangelho verdadeiro, porque o verdadeiro Evangelho, ele humilha o homem e exalta a Deus. Porque não nos pregamos a vocês, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. O verdadeiro Evangelho mostra Cristo como Senhor. Porque se o verdadeiro Evangelho mostra Cristo como Senhor, o falso Evangelho ele vai na contramão. Ele mostra o homem Senhor. Às vezes quando a gente fala isso, as pessoas, mas eu vejo Deus como Senhor. Mas será mesmo? Quando nós temos uma visão de Deus como nosso Senhor, é Deus quem determina e nós obedecemos. Agora, quando nós temos uma visão de um Deus que nós determinamos e Deus tem que cumprir aquilo que nós determinamos, porque senão a gente fica zangado, a gente fica chateado com Deus, então o Senhor aqui não está sendo Deus, está sendo nós mesmos. O verdadeiro Evangelho, ele tem a Cristo como Senhor, ou seja, eu vivo para Deus, para a glória de Deus, para obedecer aquilo que Deus mandou. Eu não estou aqui na igreja para que Deus venha cumprir aquilo que eu desejo, mas eu estou aqui na igreja para cumprir aquilo que Deus deseja que eu cumpra. Então, esse é o verdadeiro Evangelho, aquele que coloca a Jesus como Senhor. Nós servimos a vocês por amor de Jesus. É tão interessante isso, que quando nós amamos a Jesus, nós não servimos a pessoas, nós servimos a Jesus. Então, por obediência, por amor a Jesus, nós servimos pessoas. É tão interessante que o nosso verdadeiro, nossa verdadeira motivação deve ser
abençoar pessoas, investir em pessoas, pregar o Evangelho, estender a mão a quem precisa, para honrar Jesus. Porque, na verdade, nós devemos entender que Jesus, Ele incumbiu a mim e a você de ser ferramenta, de ser canal, para que Ele venha alcançar as pessoas. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ou seja, o mundo que estava em trevas, dominado pelo diabo, dominado pelas coisas deste mundo. Então Jesus, como luz do mundo, Ele veio, refletir essa luz. Mas é tão interessante que a Bíblia vai nos dizer que quando a luz, que é Jesus Cristo, chegou, os homens não quiseram a luz. Por que os homens rejeitam a luz de Deus, rejeitam a Jesus? Porque quando a luz chega, por exemplo, você chega num lugar que está escuro, quando você liga a luz, tudo ali fica aparente. Por que os fariseus crucificaram Jesus? Porque Jesus fazia eles se sentir pecadores, e eles não queriam enxergar o pecado na vida deles. Foi por isso que eles procuraram matar Jesus. Foi por isso que eles orquestraram matar Jesus, justamente por esse motivo. É por isso que as pessoas, elas têm uma aversão ao Evangelho, as pessoas que ainda não servem a Cristo. Os incrédulos, eles têm uma inimizade contra Jesus, porque eles olham para Jesus, ou seja, quando Jesus está diante deles, toda a imperfeição do seu coração, todos os seus pecados vêm à tona. Então elas começam a ver a Jesus como se Jesus fosse um estraga-prazer, como se Jesus evidenciasse tudo aquilo que elas amassem, que condenasse tudo aquilo que elas amam. Porque o homem, quando ele está em inimizade contra Deus, ele ama tudo que é contrário à vontade de Deus. Porque Jesus resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Isso não é perigoso? Quando Jesus ele resplandece no meu e no seu coração, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Quando uma pessoa ela tem o conhecimento de Cristo, de Deus, que ela começa a conhecer o Evangelho, o Evangelho começa a resplandecer no seu coração, ela na verdade não consegue mais ser a mesma pessoa. Ela tem, na verdade, ela é constrangida a mudar de vida, a mudar de atitude, porque está diante dela a todo momento o conhecimento da glória de Deus, o conhecimento das coisas de Deus. O Evangelho resplandece através da face de Jesus Cristo. Ou seja, é como se o Evangelho fosse essa lâmpada e Jesus fosse a energia que faz com que essa luz possa se tornar possível. Quando você desliga a energia da luz, da lâmpada, ela é apenas uma lâmpada, não reflete luz. Então Jesus é como se fosse essa energia que faz com que essa luz venha a brilhar. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele vai dizer: temos esse tesouro em vasos de barro. Ou seja, o tesouro não somos nós, mas está dentro de nós. Ou seja, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida é o tesouro que nós temos dentro de nós, mas que não é nosso. Por exemplo, quando você coloca algo dentro de um vaso,
Se você pode ali arrancar aquilo, porque aquilo não é próprio do vaso, aquilo não faz parte do corpo do vaso. Assim é o Espírito Santo. Ele não faz parte da nossa forma original, mas ele nos preenche. Um vaso de barro, assim como nós, seres humanos, só vai se sentir valorizado, só vai se sentir, na verdade, completo, quando o Espírito Santo preenche o seu ser. Quando o Espírito Santo preenche o nosso coração, nós encontramos contentamento na vida, nós encontramos propósito de existência. Porque as pessoas hoje, elas vivem uma vida infeliz, tentando satisfazer os prazeres deste mundo, tentando, na verdade, buscar, coisas diferentes, coisas, na verdade, que façam sentir feliz e importante durante o momento, mas na verdade são coisas passageiras, porque só o Espírito Santo pode nos preencher de forma completa e nos fazer sentir importantes, nos fazer sentir vasos úteis, vasos valorosos, porque o vaso ele é valoroso não porque ele é valoroso, mas por aquilo que está dentro dele. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Ou seja, o que é tribulação? São sofrimentos que tiram de você o conforto, sofrimentos que tiram de você a paz, sofrimentos que fazem você se sentir mal, que você às vezes deita na sua cama e você às vezes perde o sono. Ou seja, isso é o que? Isso é tribulação. Ou seja, em tudo, em todas as áreas, nós somos atribulados, mas não angustiados. O que é angústia? Angústia é quando todo lugar que você vai, nada está bom. Você não consegue sentir paz, você não consegue ter contentamento, nada está bom. Ou seja, nós passamos por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitas afrontas, mas nós temos paz, porque a nossa paz não está nas circunstâncias, a nossa paz está naquilo que está dentro de nós, esse tesouro do Espírito Santo que está dentro de nós. Perplexo, ou seja, nós estamos perplexos com o que acontece, surpresos. Às vezes nós ficamos desapontados com aquilo que acontece na nossa vida. Às vezes nós questionamos, mas nós temos uma esperança em um Deus que nunca falha, em um Deus que nunca tarda em cumprir aquilo que prometeu a nós. Então nós não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, nós somos perseguidos. A palavra de Deus vai dizer lá em Efésios 6 que nós não lutamos contra a carne, nem contra o sangue, mas contra hostes e potestades, contra principados que habitam as regiões celestiais. Pode parecer algo que nos assusta, porque na verdade nós somos frágeis, assim como esses vasos de barro, mas o que está dentro de nós nos potencializa. Por isso que ele vai dizer, nós estamos perseguidos, mas não estamos desamparados, porque tem algo dentro de nós que nos potencializa. Ou seja, o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele é quem nos dá força para vencer. Ele é o que vai transformar essa aflição, essa perseguição, em força para que nós venhamos conquistar a vitória. Nós ficamos abatidos. O que é se abater? Entristecer, é ficar para baixo, é perder às vezes a força, o ânimo. Mas mesmo assim,
nós não somos destruídos. Às vezes o inimigo da nossa alma vem com afrontas, vem com situações que nos tiram a paz, em situação que nos deixa preocupados. Mas é tão interessante que mesmo assim nós não estamos destruídos. Não é o fim. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo. Ou seja, isso é tão interessante. Nós trazemos a mortificação do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus morreu na cruz, agora nós estamos crucificando o nosso corpo. Porque assim como Jesus entregou o seu corpo para morrer pelos nossos pecados, agora nós entregamos o nosso corpo e mortificamos esse corpo na cruz de Cristo. Ou seja, Jesus morreu por mim, agora eu estou lutando para morrer para mim mesmo. Trazendo sempre em toda parte a mortificação do nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus. Ou seja, nós vivemos, mas nós não vivemos para nós. Nós estamos sempre entregues à morte. Primeiro porque esse mundo quer o nosso fim. Esse mundo quer a morte do nosso novo homem que agora quer viver uma nova vida. Mas nós, em vez de permitir que o nosso novo homem que está em Cristo seja morto, nós entregamos o nosso corpo à morte, na mortificação dos nossos desejos, na mortificação das nossas vontades. E assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Sabe como Jesus se manifesta em nós? Quando nós renunciamos quem somos. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou geralmente iro, em momentos de ira, eu, na verdade, tenho paciência, porque eu estou mortificando a minha carne, né, por amor de Jesus. Ou seja, Jesus entregou a sua carne por amor da minha alma. Agora eu entrego aquilo que é próprio meu, aquilo que faz parte da minha identidade, eu entrego como sacrifício a Jesus, por amor a Jesus. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, ou seja, em nós operando a morte, mas em vós a vida. Ou seja, quando nós nos entregamos à morte de nós mesmos, em nós vai começar a operar a vida. E qual é essa vida? É a vida que vem do Espírito Santo. Essa nova vida que nós vivemos, é o Espírito Santo que faz fluir essa vida no nosso íntimo, no nosso ser, porque Ele só vai fazer com que essa vida vai jorrar dentro de nós, vai começar a fluir dentro de nós no momento em que nós matamos o nosso velho eu, ou seja, nós matamos o nosso velho eu, ou seja, é morte do nosso velho eu para a vida do nosso novo homem. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Ou seja, se nós cremos que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e agora estou vivendo lá com Cristo, nós devemos também testificar através dos nossos lábios. Nós devemos viver uma vida que testifica o meu falar. Eu devo confessar diante dos homens que Jesus é meu Senhor e Salvador. Eu devo confessar diante das pessoas a minha vida vivendo o Evangelho. Ou seja, nós devemos sempre defender a nossa fé.
Nós agora temos uma missão: defender aquilo que cremos, professar aquilo que acreditamos que é o Evangelho de Cristo Jesus, sabendo que o que ressuscitou a Jesus nos ressuscitará também por Jesus. Ou seja, Deus ressuscitou a Cristo Jesus, e o mesmo Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, Ele também vai nos ressuscitar quando o nosso corpo mortal ele acabar definhando, ele acabar morrendo essa morte física. O que ressuscitou o Senhor Jesus nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de Deus. Ou seja, é o que o apóstolo João vai dizer, é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, foi por amor de nós que Deus enviou o seu Filho. Foi amando a mim e a você que entregou o seu único Filho à morte de cruz. Ou seja, foi por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar ação de graças para a glória de Deus. Ou seja, essa graça ela é multiplicada, ela não tem limite, e ela é multiplicada quando vidas e vidas vão se rendendo ao Evangelho. Essa graça ela vai multiplicando porque ela não tem fim. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, a tendência do nosso homem exterior, que é o nosso corpo, a nossa carne, é corrupção, é corromper em todos os sentidos. Ou seja, nós somos tendentes ao pecado, da mesma forma que o nosso corpo fisicamente vai desfalecendo. E é tão interessante que ele vai dizer que o nosso interior ele se renova dia após dia. Sabe o que eu aprendo aqui? Se eu não renovo o meu interior, o meu novo homem que habita no meu interior, ele vai morrer. Tem muitas pessoas que não alimentam esse novo homem dia após dia, ou seja, todo dia. Não é só na terça, quinta e no domingo. Infelizmente tem gente fazendo isso só no domingo. É por isso que muita gente está cansada, não tem força, porque está faltando esse alimento diário para esse novo homem. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Sabe por que Deus permite a tribulação na nossa vida, mesmo a gente servindo a Deus? Para moldar o nosso caráter, para nos deixar mais parecidos com Cristo. Porque na verdade, tendo o nosso eu afrontado, tendo as nossas razões confrontadas, tendo os nossos direitos lançados por terra, é que nós, na verdade, começamos a nos tornar pessoas mais humildes diante de Deus. É sendo humilhado, é sendo, na verdade, dia após dia, sofrendo tribulações, que nós vamos nos aperfeiçoando, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Nós não olhamos para aquilo que está diante de nós, nós olhamos para aquilo que nós não enxergamos. Ou seja, o que nós enxergamos às vezes são as lutas, as tribulações, aquilo que nós passamos, mas nós olhamos para o céu que está nos esperando. Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. É essa a nossa esperança. Aquilo que está diante de nós um dia vai se acabar. Tudo na vida tem validade. Se você olhar para essas paredes, você consegue ver uma rachuradinha ali ou aqui.
Tudo na vida um dia tem seu prazo de validade. Você constrói uma casa hoje, por exemplo, Tigui que é corretor, né, Tigui? Passa-se os anos, esse imóvel começa a deteriorar. E aquilo que parecia que era perfeito vai perdendo a sua beleza, vai perdendo o seu valor. Então tudo que é daqui é temporal e passa, mas as coisas que a gente não vê nunca passará. Que a nossa fé, que um dia nós veremos essa fé e o seu resultado no dia que nós nos encontrarmos com Cristo. Amém?